Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Antônio Valdecir Berto Filho. A senhora presente. Procederá. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Flávio Antônio Portela. Presente. Francisco Biratã de Santana. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. Cante Alves Lima Júnior. Presente. Márcio José Garpelli. Presente. Marcos Eduardo de Melo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Ricardo Tadeu Granzotto. Presente. Sueli Aparecida da Costa. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2021. A seguir será feita a leitura do material do expediente. Botucatu, 17 de dezembro de 2020. Resposta do ofício 175, 2020 SL. Denúncia sobre a espuma no rio Sorocaba. Prezado senhor, em atenção ao ofício 175, referente ao vídeo encaminhado à Sabesp, contendo denúncia feita por um cidadão, que por sua vez foi apresentada em tribuna pelo vereador José Francisco de Moura Campos, durante o expediente da 13ª sessão ordinária de 2020, realizada em 10/8/2020, onde pode ser observada a presença de espuma sendo formada às margens do rio Sorocaba, supostamente oriunda do tratamento de água da Sabesp no município de Laranjal Paulista. Esclarecemos que a ocorrência foi devido à presença de surfactantes, detergentes e efluentes tratado na estação de tratamento de esgoto de Laranjal Paulista e posteriormente lançado ao rio Sorocaba. Devido à grande utilização doméstica e industrial dos surfactantes, haja visto que sua presença na composição de diversos produtos de limpeza. Estes são encontrados no esgoto bruto e afluem para as estações de tratamento, onde são biologicamente degradados. A legislação brasileira, tanto no âmbito estadual quanto no federal, não estabelece padrões ou limites de controle para concentrações de surfactantes e efluentes tratado na estação de tratamento de esgotos. No entanto, a Resolução 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, que dispõe sobre a classificação de corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, define como valor máximo permissível para surfactantes e concentração de 0,5 miligramas. Expressa que LAS, do inglês Linear, para corpos hídricos enquadrados como classe 2, pela Resolução CONAMA 357 de 2005. Indicações. Dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara. Indicação 1 de 2021. Autoria: Antônio Valdecir Berto Filho. Indicando-lhe que seja alterada a Lei Municipal número 3.230 de 2018, de modo a serem contemplados com transporte público coletivo urbano gratuito todos os estudantes da rede de ensino, sem a limitação de que estejam vinculados à rede pública. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar que seja alterada a Lei Municipal 3.230 de 2018, em relação ao artigo 205 da Constituição Federal, o qual estabelece que a educação expressa direito de todos e dever do Estado, e que incumbe o poder público garantir o acesso ao ensino,
e ainda o princípio de igualdade de tratamento em relação à proteção das pessoas portadoras de necessidades especiais está previsto em normas constitucionais. O teor do disposto nos artigos 23, alíneas 2, 24, 14, 37, 8, 203, 4 e 5, do 208, 3, 227, 2 e parágrafo 2º, todos da Constituição Federal. A alteração da lei respeitará ainda os termos do artigo 8º da Lei nº 13.146, de 2015, o qual dispõe sobre os direitos assegurados às pessoas com deficiência. Referida propositura se faz através de indicação, com a finalidade de evitar vício na iniciativa, em razão de que a matéria referente à fiscalização e regulamentação dos serviços públicos são atribuições privativas do Poder Executivo, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 2 de 2021. Autoria: Ricardo Tadeu Granzotto, indicando-lhes que seja prorrogada a cobrança dos impostos municipais sobre os comércios de Laranjal Paulista que tiveram suas atividades paralisadas em razão da fase vermelha decretada pelo Governo do Estado para o segundo semestre de 2021. Justificativa. A indicação acima tem como objetivo a prorrogação do prazo de pagamento dos impostos municipais que incidem sobre o comércio local. Como é de notório conhecimento, não é permitido, por lei, a isenção de impostos, sendo considerado o ato inconstitucional. Contudo, a prorrogação, que é uma forma permitida por lei, auxiliará muitos dos comerciantes, os quais terão o maior prazo para se restabelecerem financeiramente. A ação visa minimizar os impactos para a economia dos cidadãos laranjalenses em meio à pandemia do Covid-19, coronavírus. A paralisação parcial de muitas das atividades socioeconômicas está trazendo grandes prejuízos financeiros aos empresários e comerciantes, os quais estão vendo seus estabelecimentos cada vez mais reduzindo as vendas e o dinheiro em caixa não sendo mais suficiente para pagamentos de itens básicos. Uma bola de neve que atinge não apenas o empresário, mas também os funcionários das empresas, seus filhos e a sociedade num todo. Diante de todo exposto, todas as medidas que possam ser tomadas pelo poder público do município, visando estimular a economia, resguardar empresas e a população, devem ser tomadas o quanto antes, para que os impactos negativos sejam diminuídos. Tal medida vai ajudar diretamente os comerciantes ora afetados, sendo isto o bastante a explanar. Requerimento. Nos seguintes requerimentos, os vereadores, diante da função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo, tendo em vista o disposto no artigo 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, requerem, após ouvido o douto plenário, providências necessárias junto ao senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, solicitando as informações e documentação descritas para conhecimento e providências cabíveis. Diante de cada exposto, nos requerimentos, os vereadores infracinados apresentam o presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao chefe do Executivo Municipal solicitando os documentos necessários. Requerimento 1 de 2021. Vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer: 1. Requer saber quais foram as medidas tomadas para substituir durante o período eleitoral os motoristas de ambulância que solicitaram afastamento para candidatura a cargos eletivos. 2. Requer saber se há concurso público vigente para o cargo de motorista de ambulância. Se positivo, solicita cópia da lista de classificados. 3. Solicita a relação dos funcionários que exercem a função de motorista de ambulância. Requerimento 2 de 2021. Vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer: 1. Requer saber qual foi o valor total recebido através do Fundeb no ano de 2020. 2. Requer saber onde e como foram gastos esses valores
ressaltando a importância da apresentação de um relatório detalhado constando os empenhos. Requerimento 3 de 2021. Vereador Márcio José Garpelli. Requer: 1. Quantas doses de vacina referente ao Covid-19 veio até a data de 8 de fevereiro de 2021? Quais laboratórios e quantidade específica? 2. Quantas pessoas foram imunizadas? No caso de vacina de 2 doses, especificar se foi dado a primeira dose e reservado a segunda dose, ou foi aplicado o lote todo, aguardando nova remessa de vacinas para fazer a segunda aplicação. Favor fornecer lista das pessoas imunizadas até a presente data. 3. Como é feita a triagem, identificação, cadastro, confirmação de grupo prioritário das pessoas que já receberam as doses? Quem são os profissionais que executam esse serviço? Fornecer lista com o nome completo e função. Quais foram os critérios utilizados para fazer a aplicação do início da vacinação até a presente data? 4. Houve alguma denúncia sobre pessoas que tomaram a vacina e não são do grupo prioritário? Se sim, quais foram as providências tomadas? 5. Quais são os locais e horários que estão sendo feitas as vacinações? 6. Qual o meio de divulgação que estão utilizando para as faixas etárias até agora? E se existe um plano de divulgação das demais faixas etárias assim que mais lotes estiverem disponíveis? 7. Os idosos serão vacinados em suas residências? Moção. Moção 1 de 2020. Antônio Valdecir Berto Filho, Sueli Aparecida da Costa, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Flávio Antônio Portela, Francisco Biratã de Santana, José Francisco de Moura Campos, Cante Alves Lima Júnior, Márcio José Garpelli, Marcos Eduardo de Melo, Nilson Ventres, Ricardo Tadeu Granzotto, no exercício de suas funções de vereadores e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de pesar ao senhor Marcelo Roma e demais familiares pelo falecimento da ex-vereadora Edna Roma. Na data de 29 de dezembro de 2020, faleceu a senhora Edna Roma. Nesta data, perdemos uma grande vereadora e professora, e, acima de tudo, uma grande amiga, que alegrava todos os lugares por onde passava. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Ao Marcelo Roma e demais familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Aqui manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que Edna Roma descanse em paz. Laranjal Paulista, 4 de fevereiro de 2021. Moção 2 de 2021. Todos os vereadores, no exercício de suas funções e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter a elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de pesar ao senhor Glauber Gensen, filho e demais familiares, pelo falecimento do ex-vereador Glauber Gensen. No dia 1º de janeiro do corrente ano, faleceu o senhor Glauber Gensen. Nesta data, perdemos um grande político e empresário, que auxiliou muito no desenvolvimento de nosso município. Um dos responsáveis por hoje, Laranjal ser reconhecida como polo do brinquedo. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos,
mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. O senhor Glauber Gense Filho e demais familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Aqui manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que Glauber Gense descanse em paz. Laranjal Paulista, 4 de fevereiro de 2021. Moção 3 de 2021, de todos os vereadores. Todos os vereadores que, no exercício de suas funções e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de apoio ao manifesto do aglomerado urbano de Piracicaba, através do ofício 321 de 2021, ao Governo do Estado, onde solicita a revisão das alíquotas ICMS no Estado de São Paulo. Considerando que a Lei Federal 17.293 de 2020, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e das providências correlatas e seus regulamentos, criaram um impacto de até 14% no preço final de produtos essenciais como carne, leite, combustível, energia e insumos médicos hospitalares, afetando diretamente a vida dos consumidores. Considerando que a atual situação financeira da população foi completamente atingida de forma negativa com a pandemia, que acarretou o fechamento do comércio e indústrias, ocasionando assim o desemprego e atingindo diretamente a economia dentro das residências, considerando que a tributação no estágio atual, infelizmente teremos a inviabilidade de negócios familiares e de pessoas que buscam sair da informalidade e empreender para fugir do desemprego. Ante ao exposto, para que a população do Estado de São Paulo não sofra com mais esse impacto negativo em suas finanças, entendemos ser de sua suma importância e relevância o manifesto do aglomerado urbano de Piracicaba, para que haja revisão das alíquotas de ICMS no Estado. Moção 4 de 2021. Todos os vereadores que, em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vêm apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de congratulação à Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista pelos 18 anos de trabalho em prol ao município. No mês de janeiro do corrente ano, a Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista completou 18 anos de trabalho e podemos afirmar exerce um trabalho exemplar. A Guarda Civil Municipal é um motivo de orgulho e exemplo para a nossa cidade, em tempos de criminalidade, violência e desrespeito. Traz alento para a sociedade laranjalense. É um imenso privilégio contar com os valorosos homens e mulheres que compõem a Guarda Civil Municipal, que com garra e destemidos realizam sua missão em zelar pela integridade do patrimônio público e cooperam na manutenção da ordem e da segurança pública. Parabenizamos e aguardamos a toda a corporação. Parabenizamos e agradecemos a toda a corporação da Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista pelos 18 anos de empenho e trabalho em prol ao município. Os vereadores autores da proposta aguardam o apoio de todos os nobres pares no sentido de aprovarem a moção. Projetos protocolados nesta Casa. Projeto de Lei Complementar 3 de 2021. Autoria: Márcio José Garpelli.
dispõe sobre a redução dos subsídios dos vereadores em 70% durante o período em que ficar suspensa qualquer atividade comercial, industrial, fábrica e empresarial. Projeto de Lei Complementar 3 de 2021. Autoria: Márcio José Garpelli. Dispõe sobre a redução dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e chefe de gabinete em 70% durante o período em que ficar suspensa qualquer atividade comercial, industrial, fábrica e empresarial no município de Laranjal Paulista. Projeto de Lei 10 de 2021, do Poder Executivo, dispõe sobre as infrações administrativas pelo descumprimento de medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Projeto de Lei 11 de 2021. Autoria: todos os vereadores. Dispõe sobre o reconhecimento como serviços essenciais para a população de Laranjal Paulista as atividades desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures, shoppings e praças de alimentação, escritórios e empresas no segmento da advocacia, contábil e imobiliário, corretagem e de seguro, e empresas de tecnologia, esporte de alto rendimento que disputem campeonatos nacionais, estaduais e internacionais, e Poder Legislativo. Projeto de Lei 12 de 2021, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei 13 de 2021, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2021 e das outras providências. Projeto de Lei 14 de 2021, autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a subsidiar gasto com transporte efetuados por estudantes de curso superior, técnico profissionalizante ou curso preparatório para vestibular na forma que especifica. Primeira sessão ordinária. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia 8 de fevereiro de 2021. Requerimento 1 de 2021, requerimento 2 de 2021, requerimento 3 de 2021, moção 1 de 2021, moção 2 de 2021, moção 3 de 2021, moção 4 de 2021, projeto de lei 42 de 2020, projeto de lei 3 de 2021, projeto de lei 4 de 2021, projeto de lei 5 de 2021, projeto de lei 6 de 2021, projeto de lei 8 de 2021, projeto de lei 9 de 2021, projeto de resolução 1 de 2021, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 2 de 2021 e parecer número 1 de 2021. Senhor presidente, não temos mais leitura para o expediente. Terminada a leitura do material do expediente, iniciaremos o uso da palavra livre, de acordo com a ordem de inscrição. Peço que a vice-presidente Sueli assuma a cadeira para que eu possa falar na tribuna. Boa noite, nobres vereadores, pessoal que está assistindo pela internet. Quero aqui nesse momento reconhecer que desde março de 2020 nossas vidas mudaram drasticamente com o inimigo do Covid-19 que varreu todo o nosso país, nosso estado e nosso município. Impactou a vida de todos,
impactou as nossas vidas e de várias pessoas. E até então nós estamos nessa luta, mas a gente sabe que essa dificuldade é imensa, não só para a população, mas quanto na parte da saúde, como na economia, nos negócios, nas empresas, nos negócios que estão fechando. Tem muita pessoa passando por essa dificuldade. Então a gente se preocupa demais, não só com a saúde. É hipocrisia da gente falar que não existe e é perigoso e ceifa vidas. Mas tem empresas fechando, passando por dificuldades, e nós precisamos se preocupar com isso também. São senhores, são pais de famílias, são pessoas que precisam do emprego e pessoas que trabalham e são empresários e os seus CNPJ estão passando por perigo. Então, nós se reunimos, nós vereadores se reunimos, conversamos e tentamos achar soluções. No entanto, que nós fizemos uma reunião com a OAB, com a Associação Comercial, com o Executivo, e discutimos horas sobre o assunto. Nessa possibilidade, estamos fazendo um manifesto e tentando, com autoridades, conversarmos e poder argumentar sobre as nossas condições. Além de, na semana passada, fizemos um projeto de lei que colocamos, que todos assinamos, para colocar aqui e tentar também uma tentativa de quebrar os negócios essenciais, que todos são essenciais. Então, se tem uma possibilidade, nós estamos correndo atrás. Eu quero enfatizar aqui, vice-presidente, que, além de tudo, a população não está sozinha. Tem pessoas, tem autoridade, tem pessoas lutando e tentando fazer a diferença para impactar, para melhorar a situação e tentar resolver, dar uma solução nesse problema. Uma coisa que é fato, que agora começou a vacinação em massa. Eu acho que essa vacinação, de certa forma, começa a distanciar um pouco mais, se imuniza, vai imunizando a população, e o grupo de risco vai ficando preparado a combater o vírus. E não só a imunização, mas autoridades competentes também estão colocando mais leitos aqui em Laranjal, não só aqui em Laranjal, mas como na região. Então começa a se distanciar a situação. Então você pode ter certeza que nós vamos vencer juntos essa situação. Agora, outro ponto que eu queria falar é sobre uma indicação que eu fiz hoje, que está na pauta de hoje, a indicação número 1 de 2021, que seja alterada a Lei Municipal 3.230 de 2018, de forma a serem contemplados com transporte público, coletivo, urbano, gratuito, todos os estudantes da rede de ensino, sem a limitação de que seja vinculado à rede pública. Por que essa indicação? Todos sabem aqui que a rede pública, os alunos têm transporte gratuito aqui na cidade. Mas esse dia eu deparei com o pessoal que vai na PAI. E uma das reivindicações deles é que, por mais que esteja colocada na lei, eles não conseguem esse transporte gratuito. Por quê? Porque eles não fazem parte da rede pública de ensino. A rede pública, eles recebem um valor, mas a PAI não é considerado um ensino público. Então eles têm essa dificuldade. Teve pessoas que agora na pandemia precisavam fazer o tratamento
com psicólogo, lá dentro ortopedia, e não conseguia o transporte porque a APAE não estava rodando os ônibus. Então a gente precisa se preocupar com isso, e é por isso que eu estou fazendo essa indicação, para que eles tenham esse direito. Aqui eu queria colocar um requerimento aqui também e enfatizar da iluminação pública. Nós aqui do município, o que está acontecendo é que onde você vai, o pessoal reclama da iluminação pública. Então não é aqui só em Laranjal, eu já tive reclamações do distrito de Maristela, aqui em Laranjal, Vila Darcy, Vila Manente, João Roma, São Roque, e todos com o mesmo problema, que a iluminação não é substituída, não é trocada, e ficam semanas as ruas apagadas. Então, o requerimento que eu queria fazer é pedir o contrato pro executivo dessa terceirizada, para a gente poder analisar e ver o que está acontecendo, qual é o prazo de troca, quanto leva para fazer a substituição, quais são as especificações do contrato, para a gente ver se a gente toma uma providência contra essa empresa ou de alguma forma analisar o que podemos fazer, porque não é justo a população ter um atendimento desse. E também no começo do mês, logo no começo de janeiro, em relação ao Fundeb, eu gostaria de fazer um requerimento, porque eu fui procurado pelos professores, sobre o valor recebido através do Fundeb do ano de 2020 e como foram gastos e onde foram gastos esses valores. São a reivindicação dos professores, eles gostariam de saber como que está essa questão. Sem falar que no começo do mês eu também mandei um ofício para a Sabesp, perguntando sobre a questão da vicinal Giovanni Costa, que está fazendo um projeto ali, uma reforma, e a Giovanni Costa está intransitável. Ali está um absurdo. Já perguntei para a Sabesp, já mandei ofício, até agora não tive resposta. Isso aí eu mandei logo no começo de janeiro. Então, estamos em busca. Eu vou falar com o pessoal da Sabesp para entender o que está acontecendo aí também, porque não é justo a população passar por esse problema. Deixo aqui o meu boa noite, o muito obrigado. E obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, vereadora Sueli, nobres pares e internautas que nos acompanham pelo site da Câmara e pela página do Facebook também. Que hoje, lembrando que a sessão está ocorrendo aqui com o plenário fechado ao público, conforme o ato 2 de 2021, que dispõe sobre as providências e regras para fins de prevenção e propagação do novo coronavírus Covid-19. Senhor presidente, desde janeiro, após nossa posse, os vereadores já estão trabalhando, e muito. As sessões estão se iniciando hoje. E neste meio tempo,
chegaram a mim algumas dúvidas dos munícipes, como: o que são comissões da Câmara? Quem escolhe quem vai participar das comissões? Temos que falar cada assunto apenas com o vereador de determinada comissão? Então, seria muito interessante que nós deixássemos claro aqui para todos que as comissões são por elas que passam os projetos, né? Onde cada uma discute mediante a sua função, a sua prerrogativa, né? Como são escolhidos esses vereadores? Na verdade, eles são indicados pelos blocos. Quando há um consenso, cada um que se afiniza mais em cada comissão, ele se propõe aquela. E temos que tratar o assunto só com aquele vereador de tal comissão? Não. Nós todos somos vereadores e tratamos de todos os assuntos. As comissões são específicas para lidar com os projetos. Porém, nós todos estamos aí abertos aos munícipes para poder tirar as dúvidas, o que for necessário. Senhor presidente, hoje também apresento em plenário aqui 2 requerimentos, pedindo informações. Um é sobre os cargos de motorista de ambulância e o outro é sobre os gastos, né, do valor do Fundeb de 2020. Então eu gostaria de clarear para a população que esses requerimentos, eles sempre eles têm a origem de alguma denúncia, né? Então alguém chega aqui, faz uma denúncia a mim, e eu não posso simplesmente falar realmente o que você está dizendo é verdade. Quais são as prerrogativas que eu tomo parte quando isso chega até a mim, uma denúncia? O primeiro passo que eu faço é abrir o portal de transparência e ver se lá tem a informação que vai confrontar com essa denúncia. Não, achando que não é suficiente o que está lá, fazemos por aqui o requerimento, onde os nobres pares, na maioria das vezes, na verdade sempre estão de acordo para que a gente possa tirar essas dúvidas. E aí, daí para frente, a gente utiliza o que vem de forma legal, documentada, para a gente poder aí prosseguir ou tirar as dúvidas do denunciante, da população e tudo mais. Então, os requerimentos não é porque você está perseguindo alguém ou quer saber à toa. A gente não inventa. Tem assuntos que eles chegam até a gente e é o nosso papel fiscalizar e ver se isso procede ou não. Senhor presidente, falando nos trabalhos que nós, vereadores, já estamos realizando junto à população, o que me deixa muito insatisfeita ainda é a falta de cronograma de serviços do Executivo. Pois se pudermos acompanhar um cronograma, a gente sabe que não dá para ser específico, né? Que às vezes há alterações. Mas nós poderíamos passar à população informações um pouco mais próximas, porque o serviço ele pode demorar, não tem problema. A gente sabe que o município é grande, a área que precisa de cuidados é grande, o momento de chuvas e matos é muito, mas se a gente tiver num cronograma, está previsto para tal dia, a gente comunica ao munícipe e a gente não fica desse desserviço. Nós pedindo, o cronograma, a gente não sabe se está, se não está, se está de um lado, se está do outro. Às vezes a gente tem a liberdade de ligar para um secretário ou outro, mas você não consegue dar um retorno para esse cidadão de uma forma assim aleatória, né? Então, eu cito aqui nesse momento a rua Floriano Alves Lima, no bairro da Vila Tote. Eu recebi aqui uma resposta de ofício que foi aonde me deu um pouco de esperança de um futuro cronograma. A resposta do secretário, né, de Serviços Públicos Municipais, o senhor José Paes Barbosa, foi: nós sabemos que essa rua está deteriorada, está dificuldade de locomoção dos veículos, das pessoas, muito esburacada há tempos. Então ele informa que, em virtude do período de chuvas, bem como o aguardo da liberação para a compra de material, ocorreu um certo atraso no início dos serviços de operação tapa-buracos, tendo seu início previsto para o início de fevereiro próximo. Então, já estamos aí a 8 dias de fevereiro, mas a população desta rua, que tanto reivindica,
ela já sabe que nós temos mais ou menos um norte. E eu cito isso aqui porque às vezes você recebe uma reclamação, ou você mora nessa rua, que é o meu caso, e o cidadão diz, nem na rua dele ele olha. Isso não é verdade, né? Então, um cronograma, uma ação de serviços fica interessante para a gente poder aí orientar as pessoas. Também eu tenho aqui um outro ofício que foram para reparos das vias próximas à Avenida do Oriente e à Avenida Formosa, do bairro Entre Rios. Devido aos períodos de chuvas, eles estão efetuando, e foi a resposta que ele me mandou aqui também, eles estão efetuando parcialmente manutenções provisórias nas estradas rurais, aguardando a estiagem para posterior finalização e recuperação completa. Nós não sabemos um cronograma, mas a gente já tem assim um norte para dizer que estão nas vias, nas estradas rurais, que é onde tem os maiores acessos, e futuramente vem para esses espaços onde não tem tanta ocorrência de trânsito aí. É o que eu acabo entendendo. E eu queria mostrar agora uma foto, que é da estrada vicinal José Renosto, que é ali do Morro Vermelho. Isso é o que está acontecendo aí nessa vicinal. Muitas chuvas, acredito que os senhores também tenham tido alguma reclamação nesse sentido. O que está acontecendo aí? Eu fiz um pedido, dá uma olhada nesse vídeo, pena que ele ficou em pé, né? O escoamento de água aí está com uma dificuldade tremenda, está entrando água na casa das pessoas, eles ficam ilhados em dias de chuva e eles não conseguem aí transitar e está quase tendo risco também de invadir as casas, eles ficarem sem moradia. Então, no pedido de um estudo para ver essa vicinal, a resposta foi a seguinte: em relação ao ofício em referência, informa que nossos técnicos estão efetuando estudos necessários, a fim de viabilizar uma melhoria no sistema de escoamento de águas pluviais do local em questão. Está ótimo, porém, vai continuar chovendo. Então, nessa estiagem que nós temos neste momento, faz necessário que isso seja uma prioridade, porque a hora que a chuva voltar, isso vai acontecer talvez em maior proporção. Então, nós vamos aqui acompanhando o trabalho do Executivo, estamos andando nas ruas, atendendo esses pedidos e fico aqui clamando por talvez um cronograma ou algo que faça com que a gente possa, nós vereadores, auxiliar nesse trabalho e que a gente não perca tempo aí de ficar batendo na mesma tecla, de repente, os 11, e se a gente tiver um cronograma, a gente pode se desprender para outros assuntos. Sem contar que no bairro Pedro Pinto, esse é um local de pouca circulação, mas está muito deteriorado. Já fiz ofício só esse ano quase 3 vezes, mas aí vamos aguardar, porque ainda tem um período para que a gente espere uma posição. Muito obrigada, boa noite. Com a palavra, José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, presentes e ouvintes. Senhor presidente, agradeço novamente a Deus por estar aqui nessa mais uma sessão. Eu gostaria de já fazer um ofício à prefeitura, aos órgãos competentes, que analise e realize, se caso julgar necessário, uma passagem de nível aqui na rua Nicolau Jacobi, junto com o cruzamento Pereira Barreto. Lá fica perto na escola João Salto e lá o movimento é muito grande, ainda mais agora que vai voltar às aulas e precisamos reduzir a velocidade, que muita gente vem correndo nessa Nicolau Jacobi e os alunos, quando entram na escola, entram meio desatento, pode acontecer algum imprevisto aí, algum acidente. Eu também gostaria de pedir ao órgão competente, Prefeitura Municipal, que faça novamente um outro ofício, que na rua Dr. Pereira Barreto, no cruzamento com João Bino e João Paulo, lá não tem canaleta para seguir a água de chuva,
O que acontece? Aí começa a espalhar toda a sujeira pela rua. E se você fizer uma canaleta correta lá, não vai sujar tanta rua assim, vai ter percurso correto da água. E também eu gostaria de fazer um ofício à secretaria competente, ao senhor prefeito, que faça novamente a poda na quadra Jardim Europa, em toda a região lá. Eu sei que estamos na época de chuva, aumenta muito o mato, mas que os secretários se desdobrem para dar atenção a isso, porque é para a chuva passar e o mato está alto demais, pode encontrar bichos e outras coisas a mais. Então, eu gostaria que o secretário tomasse a providência mais rápido possível. E, independente se está na época de chuva ou não, é agora que nós temos que cuidar da cidade. Eu gostaria também que oficiasse o senhor prefeito que os fiscais da prefeitura, que fiscalizam de calçada, matos em calçada, tivesse uma ação e enviasse a mim as notificações que são feitas, quantas são feitas e quais são o resultado e onde foi feita. Porque eu estou vendo já 2 vezes, já estou reclamando de uma calçada, vão lá, podam e depois volta. Quer dizer, essa notificação não está valendo para nada. Então eu gostaria de saber quais são as notificações que está sendo feito nesse ano, quantas foram feitas e qual a conclusão final. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um ofício à CONSEG, ao presidente da CONSEG, fazer um ofício à Guarda Civil Municipal e à Polícia Militar sobre a conscientização do trânsito aqui na nossa cidade. É um absurdo que eu vejo. Pessoas já vi motoqueiro passando na contramão, motoqueiro entrando na contramão que fica mais perto do destino deles. Estou vendo carro estacionado em cima de calçada. Eu estou vendo carro estacionado na esquina não respeitando os 3 metros de limite. Enfim, eu gostaria que houvesse um maior desempenho na conscientização, até se for o caso, na punição desses motoristas infratores, porque infelizmente parece que com a pandemia também pode ocorrer ou podem fazer algum desrespeito ao trânsito. Não, está errado. Foi só adiada a validade da habilitação, mas o resto, a lei continua. Então, eu acho que esses órgãos que eu citei têm que ser um pouquinho mais ativos. Porque eu estou vendo muito desrespeito ao trânsito. Eu gostaria de fazer um ofício à Prefeitura também, ao Departamento de Trânsito, que analise e estude a possibilidade de proibir o carro parar na rua, no final da rua Antônio Belotto, que lá muitas pessoas, quando entra da Avenida Saudade, vai virar à direita, entrar nessa rua, Mário Belotto, que vai entrar nessa rua, não tem espaço suficiente porque tem carro estacionado justamente na frente lá da academia. E isso proíbe, então tem que fazer manobras correndo risco quem vem por trás. Também eu gostaria que o Departamento de Trânsito me orientasse corretamente na rua Antônio Belotto, onde que pode parar, onde não pode parar, porque quando eu entro naquela rua Antônio Belotto, eu vejo uma placa proibida de estacionar lá embaixo, mas antigamente era todo aquele trajeto que não podia parar. Se for todo o trajeto, então demarque o solo também para poder autuar quem está parando, porque lei funciona quando não tem alguma atividade lá. Quando tem algum evento lá na região, pode parar como quer. Então eu gostaria que me definisse lá se há a possibilidade de parar para quem vai no centro, para o bairro, no lado direito ou não, ou no lado esquerdo. Ele que discrimine certinho para mim, e se for proibido, que ponha a placa e demarque o chão. Eu gostaria de falar muito rápido também sobre a pandemia, senhor presidente. Eu sou contra o fechamento de tudo que está ocorrendo. Eu sou contra fazer um estudo generalizado, na minha opinião, generalizado. Nós estamos na fase vermelha aqui. Mas, como que está a região de Laranjal Paulista perante o número? Nós estamos punindo uma cidade que o nosso vizinho não está nessa cor.
Nós estamos punindo uma cidade que tem agora 12 leitos de UTI. Nós estamos punindo uma cidade que está com o seu cronograma combate à Covid muito bem feito. Está um exemplo aqui na nossa cidade da Covid, para combater a Covid. E agora taxa como nós, só porque na região Bauru, só porque talvez tenha uma encrenca entre o prefeito e o governador que puniu nossa região, está sendo isolado? Não, está sendo generalizado. Explodiu uma bomba lá que caiu para o Laranjal Paulista, estourando aqui. O que vai acontecer com o nosso comércio? O que está acontecendo com o nosso comércio? Muitos que vão fechar talvez não abram. Muitos que fecharam, Laranjalense está indo para Jumirim, está indo para Tietê, está indo para uma cidade consumindo, levando o nosso dinheiro para lá e levando a falência à nossa cidade. Então eu gostaria, senhor presidente, de mostrar aqui a minha indignação, porque não tem o que fazer, o governador quer que seja assim e vai ser assim. Mas por que não há um estudo separado, detalhado, de cada cidade? De cada cidade. Eu tenho certeza, se houver esse estudo, na minha impressão, nós não estaríamos nessa fase vermelha. Nós estamos fechando o comércio, nós estamos fechando bares, que são ganha-pão de cada um. Eu sou a favor abrir, eu sou a favor fiscalizar, eu sou a favor o dono do comércio conscientizar que se ele agir de acordo com a vigilância sanitária, ele poderá funcionar. Então, senhor presidente, como que quer abrir escola, abrir ao público, começar a pôr os alunos lá dentro? A Câmara não pode ter um para escutar nós, não pode ter os 30%. Vai abrir escola, não briga para abrir uma coisa ou outra, não tem aqui na Câmara. Eu acho completamente desproporcional do pensamento meu. Não é assim que se vai combater uma coronavírus. Fechar, mas continua tendo baile, continua tendo uma coisa ou outra clandestina. E é isso, presidente. Nós vamos perder o comércio, vai pessoas começar a comer lá fora, vai no shopping porque lá está aberto. E vai trazer para cá a doença. Enquanto nós podemos cercar e viver aqui, nós, não. Pessoal que não pode consumir, vai consumir fora, depois pega a doença, vem para cá, é assintomático e vai passar para nós. Então, senhor presidente, mais uma vez, eu estou abismado com a fase vermelha da nossa cidade sem uma prévia análise correta. Infelizmente, nós estamos aqui para receber ordem. O governador decretou, nós temos que falar e respeitar. Eu só quero falar muito rápido, é um assunto muito importante, que parabéns aos provedores, aos diretores da Santa Casa. Eu comparei a Santa Casa da nossa região, eu fiquei de boca aberta. Eu estou orgulhoso de ter uma Santa Casa na Laranjal Paulista, então quero que mande um ofício parabenizando para todas as ações deles. E eu queria fazer uma pequena, dar uma pequena opinião a eles. Na hora das 9 às 10 horas, ou das 8h30 às 10 horas, os funcionários do raio-x vão fazer raio-x da Covid, que é lógico, todo dia tem que fazer. Só que nesse horário, eu sugiro que coloque um técnico a mais para cobrir esse horário. Por quê? Eu já cheguei lá, tem paciente com fratura, que está esperando o técnico voltar, e às vezes volta 11 e pouco. O que acontece? Se eu tiver 20 pacientes lá, vai ser contra o cronograma nosso, vai ser aumentar o fluxo de pessoas esperando lá e a contaminação. Então, essa é a sugestão que eu queria dar. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite. Com a palavra, o vereador Cante Alves Lima Júnior. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes que acompanham pela internet, boa noite. Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, mostrar a todos os munícipes a minha alegria de poder iniciar hoje uma nova etapa da minha vida, né? Estou feliz, com bastante vontade de trabalhar. Desde a posse
começamos a se empenhar. Comecei a visitar várias secretarias para começar a me inteirar bastante desse meio que eu não tenho tanta habilidade. E com essa vontade que tenho, com a inteligência que tenho, graças a Deus, quero mostrar a minha força de vontade para fazer o melhor para todos os munícipes. Tentar fazer um Laranjal melhor, especial, que possamos vencer. Numa das minhas idas ao gabinete do senhor prefeito, o Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, fiz uma indicação pessoal de um censo municipal que poderíamos realizar. Com esse censo poderíamos ter mais noções da nossa população, ter um censo não estatístico, mas real. Com esse censo poderíamos ter a condição de saber se temos vagas suficientes nas creches, se temos vagas escolares. Podemos ter a noção da renda familiar para mais programas de habitação, né? E são várias opções que temos com dados na mão para o nosso progresso, né? Um censo estatístico, ele deixa a gente muito vulnerável. E um censo real, a gente pode ter a condição de ter sempre atualizado, é mais fácil de atualizar esse censo real, para que possamos permear a nosso município com bastante propriedade, com bastante certeza, deixando assim os erros bem pequenos, né? Com respeito ao Covid também, eu quero dizer a todos a minha indignação. Endosso todas as palavras do vereador José Francisco. Eu acho que nós temos que realmente ter essa força de vontade para que possamos mostrar para as autoridades acima que nossa população merece não só a nossa população, mas as cidades que provam que têm a condição de não estar na vermelha. Nós estamos numa fase vermelha injustamente, eu acho também, injustamente, né? Gostaria que o nosso promotor, nossa juíza, desse engrossasse o caldo com a gente, como se diz assim, vinha ao nosso favor, fazer a reunião com a gente, mostrar à população que podemos ter essa condição de mudar de fase, deixar tudo aberto, porque o que o doutor Flávio falou é a realidade. O nosso comércio fechado, ele vai empobrecer a nossa cidade, vai enfraquecer o comércio, vai enfraquecer a vida real da cidade. Então, mostro a minha indignação com esse fechamento, né? Eu acho que seria o justo, todos abertos, tudo aberto. Essa é a minha ideia, que possamos fazer o melhor e sempre unidos para que possamos fazer bem. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Márcio José Garpelli. Senhor presidente, nobres pares, presentes, internautas, boa noite. Antes de iniciar minha palavra, gostaria de passar duas sugestões de internautas que estão acompanhando essa sessão. Uma delas é do munícipe Celinho, que solicita o retorno dos postes de iluminação pública da Praça Helena de Cenas, na Vila São José.
Eu desconheço porque foi retirado, mas como ele está comentando, inclusive ele comentou que o novo presidente mora lá por perto, né? Se o senhor quiser assinar junto, eu gostaria de enviar um ofício ao prefeito solicitando informações, né? Também gostaria de passar a sugestão do seu Diogo Almeida, que também está acompanhando nossa sessão. Ele pede para que a gente reveja a coleta de sangue no laboratório, para não misturar pessoas que estão lá para fazer exames de rotina com pessoas possivelmente contaminadas. Eu não sei se isso é possível ou não, dividir horários ou dividir a forma. Então, gostaria de mandar só uma sugestão ao Executivo que verificasse se isso é possível. Tá bom? Senhor presidente, eu estive nesses últimos 12 anos no auditório desse plenário. Em diversas oportunidades, trouxe a esta casa diversas sugestões, opiniões, denúncias e até críticas. Em várias delas fui atendido, em algumas não. Sempre fui respeitado pela casa, mas por vezes desrespeitado por parte de alguns parlamentares que aqui se recusaram a levar adiante as minhas denúncias. Fui chamado de espertão de plantão, pessoa maldosa, oportunista, entre outros adjetivos que me causaram grande constrangimento e humilhação, pois eu era apenas um munícipe que buscava de forma gratuita ajudar minha cidade. O auge dessa humilhação foi o dia que cheguei a esta casa e me deparei com bilhetinhos sobre esses assentos das cadeiras, nos ensinando como nós, munícipes, devíamos nos comportar durante a sessão. Posso dizer que nesses últimos 12 anos nunca vi um munícipe se comportar de forma desrespeitosa durante as sessões. Isso foi desnecessário e espero que nunca mais se repita. Me recordo que fiz uma sugestão de redução de salário a esta casa em 2015 e até hoje não recebi nenhuma resposta, nem sim, nem não. Eu teria o direito dessa resposta. E após 5 anos nunca recebi uma resposta. Me senti ignorado. Por que estou relatando tudo isso? É para pedir aos meus nobres pares que jamais deixem de dar atenção ao munícipe, seja quem for, que ouça suas sugestões, ideias, críticas e apure com rigor toda e qualquer denúncia que chegue a esta casa. Afinal, é o munícipe que nos colocou aqui, é o munícipe que paga o nosso subsídio e é o munícipe que devemos servir e não ser servido por eles. Senhor presidente, nesse ano temos uma importante questão para acompanhar. Se trata da renovação do contrato com a Sabesp. Sei que é prerrogativa do Executivo a condução dessa renovação, mas acredito que devemos nos colocar ao lado do povo e verificar bem de perto como essa renovação desse contrato será feita. Sabemos que é um contrato de 25 anos. Sabemos que o primeiro contrato foi muito mal feito, deixando lacunas que só prejudicaram a população nesses últimos 23 anos. A água e o esgoto até que é satisfatório, mas que o que incomoda muito a mim e a grande maioria dos munícipes é o serviço de pós-manutenção das redes de água e esgoto. Nossa cidade virou um queijo suíço. Serviços de recuperação asfáltica, além de muito demorado, é de péssima qualidade. Opinião quase unanimidade pelos munícipes de nossa cidade. Isso se deve ao contrato, ao meu ver, mal feito, que nos impede de exigir da concessionária o reparo imediato e com qualidade, deixando o asfalto como antes. Gostaria de elaborar um estudo sobre a renovação desse contrato através da Comissão de Planejamento, Obras, Serviços e Meio Ambiente, a qual sou presidente, juntamente com os vereadores Cante e Melinho, e com o apoio dos demais vereadores. Senhor presidente, eu vou falar sobre iluminação pública e acredito que parte do que o senhor falou se encaixa comigo. Se o senhor quiser juntar depois as solicitações, o senhor fica à vontade, eu assino com o senhor ou o senhor assina comigo. Pode ser? Senhor presidente, outro assunto que gostaria de abordar é como alguns serviços públicos são oferecidos aos munícipes. Hoje, para conseguir a manutenção da iluminação pública, reparo de um buraco nas vias públicas, manutenção de estradas, corte e poda de árvores, entre outros, na grande maioria dos casos temos que recorrer à burocracia. Burocracia essa que nem sempre está presente e disponível a todos os munícipes, pois a maioria trabalha durante o dia e não tem tempo de ir protocolar seu pedido em horário comercial.
Sem opções, muitos munícipes recorrem a um vereador ou outra autoridade para que seu pedido seja atendido, ficando a sensação de ficar devendo um favor. Um exemplo é a iluminação pública de nosso município, que só recebe solicitação de segunda a sexta no horário comercial. O WhatsApp da empresa, o 0800, nem sempre funcionam. Diante disso, gostaria de enviar ao senhor prefeito a sugestão de se criar um aplicativo atrelado à ouvidoria do município, para receber todas essas solicitações e encaminhar ao setor responsável, passando ao munícipe o prazo de execução do serviço solicitado. Foi o que a nobre vereadora Cláudia estava falando. Poderia também esse aplicativo fazer uma pesquisa permanente de opinião dos usuários para aprimorar os serviços. Com esse aplicativo em funcionamento, a prefeitura receberia menos ofícios de nós. Todos esses ofícios que nós praticamente estamos fazendo hoje, se resolveria com um aplicativo eficiente à ouvidoria. Ficando nós, focados em resolver problemas de interesses coletivos, não de atender interesses individuais. Com esse aplicativo, tal serviço pode atender reclamações de finais de semana, uma vez que em muitos casos há a situação que ocorreu na sexta-feira, logo após o horário comercial, e a pessoa somente pode reclamar na segunda, quando não cai em feriado. Aproveito para solicitar do Executivo cópias das ordens de serviços enviadas à empresa de iluminação pública de agosto de 2020 até a presente data. Solicito também cópias das notificações enviadas pelo gestor do contrato à empresa por serviços não realizados ou descumprimentos de cláusulas do contrato desde o início da sua operação em nossa cidade. Queria parabenizar o vereador Granzotto por aquele final de semana, ligou para a empresa, pegou duro, fez eles virem e fazer o serviço. Porém, se nós tiver que fazer isso todo final de semana, toda vez que a população precisar, fica difícil. Porque a gente sabe do senhor tem várias atribuições e tem que focar em projetos mais importantes para a cidade do que ficar brigando com empresas. Então, senhor presidente, eu gostaria que enviasse um ofício ao responsável da escola Dona Isabel Alves Lima, na Maristela, solicitando cópia de todas as solicitações de manutenção enviadas ao Executivo nesses últimos 4 anos, solicitando melhorias para a escola. Se não foi solicitado, gostaria de saber por que as manutenções não foram solicitadas. Quero que se atente à quadra de esportes lá, que foi reformada em 2004, de lá para cá nunca mais. Em 2015 uma árvore caiu, e de lá para cá não foi feito nenhum reparo do que a árvore quebrou. Hoje está tudo aberto lá, existem fios expostos, e eu vou abordar melhor com essa resposta na próxima sessão. Queria falar um pouquinho rápido sobre a garagem municipal. Em 2020, fechou o ano com mais de 12 milhões em gastos, e já projeta em 2021 mais de 10 milhões. Ao meu ver, é uma das mais importantes secretarias da administração pública. Posso dizer que é o coração da prefeitura. Durante 6 anos que fui secretário de esporte, pude presenciar o esforço e a dedicação dos funcionários. Durante toda a convivência com eles, percebi que mesmo tendo grande importância na máquina pública, nunca foram valorizados como deviam. Percebi que todas as secretarias, de certa forma, sempre dependem e continuam dependendo da garagem, seja para trocar uma lâmpada, seja para fazer uma ponte. Mas também percebi que de 2003 aos dias de hoje, a garagem continua da mesma forma. Não sei se é intencional ou porque nunca teve uma pessoa no comando com conhecimento e vontade para modernizar e informatizar o setor. Em 20 anos, a forma de controle é a mesma. Planilhas preenchidas à mão, muitas vezes de forma ilegível, sem constar detalhes que poderiam facilitar possíveis irregularidades. Veículos novos, em poucos meses, já se encontram danificados. Máquinas que trabalham exaustivamente, muitas vezes necessitando uma... Vereador, concedo mais 1 minuto para terminar o raciocínio. Eu vou concluir isso daqui e fazer um ofício só, eu tenho mais assuntos. Senhor presidente, solicito que envie ofício ao senhor prefeito,
solicitando informações se a GCM, durante as visitas em bares da Maristela, na última sexta-feira, dia 5, entre 20h30 e 21h, ao entrar nos fundos de um dos bares, se deparou com alguma autoridade do Poder Executivo ou Legislativo presente no local. Se sim, qual o nome dessa autoridade? Obrigado. Com a palavra, o vereador Ricardo Tadeu Granzotto. Boa noite, senhor presidente, demais pares, presentes e internautas. Quero aqui fazer alguns agradecimentos ao senhor Zusa, pelo apoio que ele deu quando do pronto atendimento junto à Avenida da Saudade. Eu fui procurado por moradores e comerciantes ali que, quando das chuvas, ali estava formando grande quantidade de água, e quando os veículos passavam, essas águas vinham e invadiam casas e comércios. Para nossa surpresa, foi achado de tudo lá dentro, né? Então, quero agradecer o senhor Zusa por esse apoio, não a mim, mas ao munícipe, que o nosso trabalho, o trabalho da prefeitura, o destinatário final é o munícipe. Quero agradecer ao secretário de Obras, João Paulo, que comigo, nós fomos até a Corelpo, eu fiz uma solicitação de uma melhor condição de trabalho para esses funcionários lá, esses cooperados. Então, João Paulo foi comigo, eu fui com ele lá, e nós pudemos estudar, e a gente está pretendendo fazer uma cozinha para a melhor condição desse pessoal. Então, quero aqui agradecer a prefeitura, através do secretário de Obras, João Paulo. Fui procurado por munícipes também, dando conta de que ali no Indaguaçu, as caçambas que estavam lá não davam conta do acúmulo de lixo, da quantidade de lixo. Entrei em contato com o Vicentinho, secretário do Meio Ambiente, ele se dispôs a aumentar o número de caçambas, o que foi feito, e alguns moradores lá vieram agradecer. Então, estou retransmitindo esse agradecimento à Prefeitura Municipal, através do secretário Vicentinho. Quero também aqui agradecer ao Nilson, nosso nobre par, tendo em vista que moradores da Maristela, mais precisamente no final da rua Princesa Isabel, quando da decorrência das chuvas, uma rua ficou intransitável, um mataburro. Então a prefeitura foi lá, efetuou esse reparo nessa rua, né? E aproveitando também, nessa mesma rua, há anos eles estavam sem água lá, eles usavam a água de uma mina. Então eu fiz uma solicitação junto à Sabesp, fui atendido e a água chegou até os moradores. Então quero aqui agradecer a Sabesp, agradecer ao meu nobre par, o Nilson, que, como eu disse, o resultado final não sou eu, é o munícipe. E o munícipe foi atendido. Então, quero agradecer à prefeitura através de uma solicitação minha. Mas, como tudo são flores, quero aqui também deixar registrado a minha insatisfação com esse cidadão que se diz governador do estado de São Paulo, esse projeto de ditador, tá certo? Se diz muito voltado para a ciência, né? Pensa no estado de São Paulo, mas ele está afundando o estado de São Paulo. Essa é a realidade, tá certo? Lei Estadual 17.293/2020, impacto de até 14% no preço final dos produtos essenciais,
carne, leite, combustível, energia e, pasmem, insumos médico-hospitalares, quando de uma crise que ele se julga o rei da ciência, né? Afetando diretamente a vida de todos nós, certo? Esses resultados são desastrosos para a economia. Todos os serviços são essenciais, todos. Não há serviço que não é essencial, porque o pai de família tem que levar o sustento para o filho dele. E a hora que chega o nosso comércio aqui em Laranjal Paulista é fechado, como é que esse pai de família vai sustentar o filho? Como é que vai ficar? Quem vai socorrer? O governador deu piti com a prefeita de Bauru, porque ela estava defendendo a cidade dela. Muito bem, prefeita, é isso aí mesmo. Não tem que baixar a cabeça. Tá certo? Ela tem que se defender. Tem que defender a cidade dela. Agora ele se julga o bambambam. Muitos pais de família vão morrer. Ou de suicídio, ou na tentativa de arrumar comida para os filhos, porque a hora que ele chegar na casa dele, como é que ele vai ficar? A hora que ele abrir uma geladeira e não tiver nada, porque o comércio fechou, o comerciante demitiu e o pai de família está desempregado. Como é que vai ficar? Quem vai responder por isso? Não é? Infelizmente, assim que o nosso Estado está acabando com o Estado de São Paulo. Mas eu tenho certeza, o povo não é mais bobo, como se dizia antigamente. Redes sociais, bastante conhecimento, e se Deus quiser, nem para síndico de prédio mais, ele vai ser eleito. Ele vai ter a resposta na urna. O povo vai dar a resposta para ele na urna. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Mas agora, senhor presidente, daqui a pouco, acho que é a primeira vez, né? Não estou bem por dentro dos trâmites ainda, mas talvez Laranjal Paulista hoje, ela entre no hall, digo eu, bastante seleto, de cidades onde nossos cães, nossas crianças com necessidades especiais, nossos animais, nossos idosos, nossos doentes, terão mais paz. Daqui a pouco nós vamos colocar em votação um projeto de lei em que Laranjal Paulista, caso seja aprovado, será vitorioso. Nosso município será um município vitorioso, não é? Vamos acabar com isso aí, porque não é admissível a gente ver, além das crianças com necessidades especiais, principalmente as autistas, né, que sofrem bastante com tudo isso aí, nossos animais. Sábado, salvo engano, foi o jogo do Palmeiras, quando ganhou a Libertadores. Inúmeros animais estavam soltos, desesperados, pularam de casa, fugiram, né? Então a gente tem que dar um basta nisso, porque são seres vivos, dotados de dor, sentimento, né? Então a gente tem que dar um basta nisso. Quem sabe hoje Laranjal Paulista passa a fazer parte desse rol de cidades, tá ok? Então está aqui o meu registro, senhor presidente, deixando claro que nenhum de nós é a favor desse comércio fechado. Todos os comércios são essenciais,
Todas as profissões são essenciais. Pode não ser para o governador, mas para o filho do cidadão que está desempregado é. Todas. Nós não conseguimos viver sem nenhuma delas. Portanto, para mim, todas são essenciais. Portanto, todas deveriam estar abertas. Mas, vamos aguardar. Se Deus quiser, logo a gente vai ter o nosso comércio aberto novamente, e gerando riqueza para a cidade, gerando trabalho, gerando emprego, e a vida vai voltar ao normal. Iniciaremos a ordem do dia. A senhora secretária realizará a chamada regimental. Senhores vereadores, Antônio Valdecir Berto Filho. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Flávio Antônio Portela. Presente. Francisco Biratã de Santana. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. Cante Alves Lima Júnior. Presente. Márcio José Garpelli. Presente. Marcos Eduardo de Melo. Presente. Nilson Ventres. Presente. Ricardo Tadeu Granzotto. Presente. Sueli Aparecida da Costa. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Agora voltaremos às matérias da ordem do dia. Requerimento 1, 2021. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer saber quais foram as medidas tomadas para substituir, durante o período eleitoral, os motoristas de ambulâncias que solicitaram afastamento para candidatura a cargos eletivos. Requer saber se há concurso público vigente para o cargo de motorista de ambulância. Se positivo, solicito cópia da lista de classificados. Solicito a relação dos funcionários que exercem a função de motorista de ambulância. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, ou os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 2, 2021. Autoria: Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requer saber qual foi o valor total recebido através do Fundeb no ano de 2020. Requer saber onde e como foram gastos esses valores, ressaltando a importância da apresentação de um relatório detalhado constando os empenhos. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 3, 2021. Autoria: Márcio José Garpelli. Quantas doses de vacina referente ao Covid-19 veio até a data de 8/2/2021? Quais laboratórios e quantidade específica? Quantas pessoas foram imunizadas? No caso de vacina de 2 doses, especificar se foi dado a primeira dose e reservado a segunda dose, ou foi aplicado o lote todo, aguardando nova remessa de vacinas para fazer a segunda aplicação. Favor fornecer listas das pessoas imunizadas até a presente data. Como é feita a triagem, identificação, cadastro, confirmação de grupo prioritário das pessoas que já receberam as doses. Quem são os profissionais que executam esse serviço? Fornecer lista como nome completo e função. Quais foram os
critérios utilizados para fazer a aplicação do início da vacinação até a presente data. Houve alguma denúncia sobre pessoas que tomaram a vacina e não são do grupo prioritário? Se sim, quais foram as providências tomadas? Quais os locais e horários que estão sendo feitas as vacinações? Qual o meio de divulgação que estão utilizando para faixas etárias até agora? E se existe um plano de divulgação das demais faixas etárias assim que mais lotes estiverem disponíveis? Os idosos serão vacinados em suas residências? Em única discussão, em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 1 de 2021. Autoria todos os vereadores. Moção de pesar ao senhor Marcelo Roma e demais familiares pelo falecimento da ex-vereadora Edna Roma. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 2 de 2021. Autoria todos os vereadores. Moção de pesar ao senhor Glauber Jensen filho e demais familiares pelo falecimento do ex-vereador Glauber Jensen. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 3, 2021. Autoria todos os vereadores. Moção de apoio ao manifesto do aglomerado urbano de Piracicaba, através do ofício número 321/2021, GVD-RJ, onde solicita a revisão das alíquotas de ICMS no Estado de São Paulo. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 4, 2021. Autoria todos os vereadores. Moção de congratulação à Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista pelos 18 anos de trabalho em prol ao município. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 42/2020. Autoria: Poder Executivo. Dispõe sobre o Plano Diretor de Turismo no município de Laranjal Paulista. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 3/2021. Autoria: Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2021 e da outras providências. Fundeb 1.381.790,65 centavos. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 4, 2021. Autoria: Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento 2021
e da outras providências. Fundeb, 445 mil. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 5/2021. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2021 e dá outras providências. Fundeb, 678.098,89 centavos. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 6/2021. Autoria Ricardo Tadeu Granzotto. Dispõe sobre a proibição da queima e da soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de qualquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Laranjal Paulista. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio Portela. Senhor presidente, gostaria de publicamente externar o meu voto de apoio e parabenizar o nobre vereador Ricardo Tadeu Granzotto pela sensibilidade nesse projeto de lei. É dever dessa Casa de Lei garantir o direito de todos, principalmente das minorias, e a exposição das pessoas com transtorno do espectro do autismo, também das crianças, dos enfermos, dos idosos e dos animais. Esses artefatos ruidosos ocasionam muito problema a eles. Então é nosso dever garantir o direito deles. Gostaria de publicamente parabenizar o nobre vereador pela sensibilidade nesse projeto de lei e por ter olhado, pois é o nosso dever garantir o direito deles. Obrigado. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 8/2021. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2021 e dá outras providências. Covid-19, 559.367,69 centavos. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 9/2021. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2021 e dá outras providências. Covid-19, 206.661,75 centavos. Em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 1/2021. Autoria Francisco Biratã de Santana, Cante Alves Lima Júnior, Márcio José Garpelli e Sueli Aparecida da Costa.
dispõe sobre a alteração do artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Em única discussão. Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2, 2021. Autoria: Antônio Valdecir Berto Filho, Francisco Biratã de Santana, José Francisco de Moura Campos, Marcos Eduardo de Melo e Ricardo Tadeu Granzotto. Altera o artigo 21 da Lei Orgânica do município de Laranjal Paulista. Em primeira discussão. Eu quero me manifestar aqui e parabenizar a Câmara e todos os vereadores por essa atitude, que esse projeto de lei é a não reeleição da pessoa na mesma vaga da mesa diretora. É um projeto que eu acho que é uma iniciativa de todos e eu acho que a democracia funciona dessa forma. Mais pessoas têm que fazer parte e dando direito a mais pessoas a sentar numa presidência, numa secretaria ou na vice-presidência da mesa diretora. Então acho que todos aqui estão de parabéns. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 1, 2021. Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 3, 2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que dispõe sobre a ilegalidade presente no projeto de lei complementar número 1 de 2021. Em atenção ao parágrafo único do artigo 105 do Regimento Interno, cujo recurso foi solicitado pelo autor do PLC número 1, 2021. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio Portela. Senhor presidente, gostaria de manifestar que eu respeito a decisão dos nobres pares que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação com relação ao parecer de número 3 de 2021, porém eu discordo. Eu convoco os demais pares a não aprovarem o parecer, baseado que a maioria dos servidores públicos municipais, em sua maioria, já possuem os seus subsídios defasados. Em sua maioria, a renda ela já é praticamente defasada. Então, o parecer ele não permite o reajuste inflacionário no cartão alimentação. Mas a lei federal ela diz que não pode haver ganho real. Então, o reajuste, há uma brecha na lei que permite no saldo no valor do cartão alimentação dos servidores públicos. Então, pelo fato de discordar desse parecer, eu quero deixar claro que o meu voto ele é contrário e gostaria que esse projeto ele continuasse tramitando na casa. Em única discussão. Em única... Senhor presidente, eu gostaria aqui de externar também a minha posição em favorável ao relatório da Constituição de Justiça e Redação, cuja qual externou um parecer, sobre a possível ilegalidade, porém também respeito aqui, nós estamos vendo o mérito, o que significa para cada um. Eu, enquanto funcionária pública, não do município, não tive o meu salário prejudicado nesse momento. Nós estamos defasados, mas não perdemos nada.
E quando se fala da Lei 173, que ela não pode ter vantagens, ele traz o que acontece. Existe uma lei anterior municipal que diz, né, que pode ter o reajuste. Mas quando vem esse projeto para a Casa de Leis, ela vem com o valor especificado. Então, se ele for colocado agora, ele vai vir 300 e alguma coisa. Então, quer dizer que esse valor ele vai vir colocado depois da Lei 173, e eu julgo que isso seria uma vantagem, sim. Porém, é agora, 2021, mediante a pandemia. E a Lei 173, que vai até dezembro. Passou isso, o ano que vem, o Executivo pode dar o dobro, o triplo, fazer o reajuste necessário que ele achar por bem. Teremos agora, é só esse momento, hoje, de pandemia, e visto que os funcionários públicos puderam ficar em suas casas e não tiveram seus salários em prejuízo. Então, já que foi possível fazer o reajuste do salário, eu vou votar favorável à comissão, porque neste momento, sobre o cartão é desnecessário. Em primeira discussão? Senhor presidente, Sim. peço a palavra. Com a palavra o vereador José Francisco. Eu peço permissão para falar sentado também, senhor presidente. Senhor presidente, eu só vou falar sobre qual é a função da Comissão Constituição, Justiça e Redação. No artigo 75, compete ela analisar a constitucionalidade, não o mérito. O mérito é logicamente que o mérito eu acho que é louvável. E perante a meu parecer, pelo menos, eu levo a critério a lei e interpreto a lei. É uma interpretação do parecer da comissão, entendeu? Então, infelizmente, a nossa interpretação pela lei federal fala isso, a interpretação que no cartão de limitação, pelo menos, torna-se como se fosse um benefício a mais. Concordo que tem que aumentar até muito mais do que foi falado, como foi muito bem explanado pela nossa vereadora. Eu concordo que tem que ser muito mais mesmo, e perante a infração irreal que está falando, uma infração muito baixa, mas não é isso que a gente percebe no supermercado, não é isso que a gente percebe fora. Eu sou funcionário público, mas essa lei é específica para o funcionário público. Falaram assim, mas até o salário mínimo aumentou. Sim, mas a lei é específica do funcionário público. E a minha interpretação foi essa. Então, eu não quero influenciar os nobres pares, eu não quero pedir o parecer, porque isso é a interpretação de cada um, e essa interpretação da comissão foi. Porque, logicamente, que eu acho que foi aumento da correção salarial dele, que não é aumento, mas é correção salarial, também foi baixa, foi irreal. Foi irreal, sim. Concordo plenamente. Só que lei é lei, e eu costumo cumprir e interpretar leis dessa maneira. Então, é essa que foi o parecer meu, José Francisco, que faz parte da comissão. Obrigado, boa noite. Continua em única discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Márcio José Garpelli. Eu faço das palavras de Francisco as minhas também. A gente analisou de todas as formas, procurando achar uma forma de fazer essa correção. Porém, a gente verificou também que é uma correção muito pequena, que pode ser dobrada, triplicada no que vem pelo prefeito. Até R$500 pode ser colocado, se assim ele permitir, né? Que eu acho que os funcionários merecem esses R$500, e não apenas uma migalha agora. Desculpe essa forma de interpretar. Porém, a gente seguiu rigorosamente a lei. Que a partir do momento que a gente deixe de seguir a lei, né? Então a nossa comissão foi rigorosamente. Tentamos de todas as formas achar uma brecha para poder passar isso daí. Mas infelizmente a lei não nos permite. Em única discussão, eu quero me manifestar aqui também. Pela questão, que nem o vereador Flávio estava falando, discutindo o mérito. Eu acho que o valor como disse o nobre vereador o Márcio, é a migalha,
Então, se eu não me engano, é R$20 que aumenta, mas tem uma questão aí de lei. Então, a lei que criou esse cartão de alimentação criou com um valor fixo, andando de ano em ano, e não prevê reajuste anual. Portanto, fere as vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020. Então, se esse reajuste ele acaba virando inconstitucional e dando uma ilegalidade até para o Poder Executivo. Eu entendo o que a decisão da comissão foi tomada. Em única discussão? Presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Tadeu Granzotto. Presidente, apesar de eu fazer parte da comissão, estava vendo aqui, no inciso 6, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas, tal. Lá embaixo diz o seguinte: exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado, que não é o caso, ou de determinação legal anterior à calamidade. Eu entendo que a lei que instituiu o cartão alimentação, ela vem antes da lei 173, ela vem antes da pandemia, salvo engano, em 2000 e alguma coisa que eu não vou me recordar agora, que eu não consegui. Então eu entendi desse jeito. Em única discussão? Em primeira votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Os votos foram 4 a 6. 4 a 7? É complementar, eu entro na votação. Então, foi rejeitado por 7 a 4. Dou os parabéns a todos aqui. Hoje foi a primeira sessão ordinária do nosso mandato de 4 anos. Então, estamos iniciando o trabalho e que nós consigamos fazer um trabalho excepcional, focado na população e no trabalho em conjunto, lutando pela melhoria do município, todos juntos. Declaro encerrada a primeira sessão ordinária, nada mais havendo a tratar. Desejo a todos uma boa noite.